Olá, amado, amada, tudo bem com você? A nossa aula de hoje é sobre gênero textual, poema. Então, vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Simone Conceição. Gênero textual, poema. E o que é poema? Poema é um texto construído por versos, que é cada linha do poema. O conjunto de versos forma a estrofe, explora a sonoridade, o som e o ritmo das palavras, pode apresentar rimas, não é obrigado que todos os poemas tenham rimas, tá? Pode apresentar ou não. Mas é claro que a rima torna a leitura do poema mais gostosa, né? Mais prazerosa, com uma melhor sonoridade, com ritmo nas palavras. É isso que a rima propõe ao poema, certo? Geralmente apresenta imagens e palavras associadas aos sentidos. Atente-se. Se você coloca um título para o poema, por exemplo, a casa, é claro que você precisa associar o seu texto ao título, não é? Associar, produzir com o sentido do poema, não é? Do título. Se é sobre a casa, claro que o seu poema tem que ser sobre a casa, sempre associar. Eu fiz um poema e eu coloquei um desenho, fiz um desenho e dele eu criei um poema. Maravilha. Você desenhou o quê? Uma borboleta? Você desenhou um pássaro? Faça o seu poema associado ao desenho que você fez, tá? A sua ilustração. Tem que estar coerente. O título com o poema, a produção do poema, ou o desenho tem que estar também em sintonia. Título com o poema ou desenho com o poema. Isso quer dizer que está associado ao sentido, certo? Vejamos aqui essas características, né, do poema dentro dessa produção aqui, que tem como título A Ovelha. Olha aqui. Nós temos a ovelha no prado vai pastando amanhã, soltando em cada silva um pedaço de lã. Em rápidas corridas, deixa no verde do chão sinais que hão de lembrar, mais logo a solidão. Quando sozinho olhar, a noite já tão perto, cada vez mais sentindo que prado está deserto. Lindo, não é? Então, olha as características do poema aqui. Primeira linha, a ovelha no prado. Então, a primeira linha é chamada de primeiro verso. Segundo verso, né? E assim sucessivamente, ó, terceiro verso, quarto verso. E esse conjunto, ó, de versos é chamado de estrofe. Nós temos aqui uma estrofe com 4 versos ou quadra, certo? O conjunto de versos, ó, é chamado de quê? De estrofe. Lembre disso, tá? Foque aí na atenção, certo? Aí nós temos aqui, olha, em rápidas corridas, deixa o verde do chão, sinais que hão de lembrar, mais logo a solidão. Nós temos aqui quais palavras que apresentam rima. Vamos voltar para a primeira estrofe. Olha lá, a ovelha no prado vai pastando amanhã, soltando em cada silva um pedaço de lã. Quais são as palavras que estão rimando ao final de cada verso? Vamos lá? Muito acertou você que pensou em manhã e lã. Né? Ambas as palavras terminam com a mesma sonoridade. Manhã, lã. Por isso que manhã rima com
lã. Agora vamos para a segunda estrofe. Nós temos palavras finais aí, em rápidas, corridas, deixa no verde do chão, sinais que hão de lembrar, mas logo a solidão. E agora, gente? Na segunda estrofe, quais palavras ao final de cada verso estão rimando? Atente-se ao som, à sonoridade. Chão rima com solidão. Muito bem, muito bem. Entendeu o que é rima? Maravilha. Esse espaço, ó, que fica entre uma estrofe e outra. Esse espaço, ele é chamado de quê? Esse espaço aí. Ele é um espaço em branco, certo, gente? Lembre-se, sempre que você for produzir o seu poema, mas o meu poema, ele tem só uma estrofe. Então, se tem uma estrofe só, não é necessário deixar um espaço branco entre a outra, não é? Mas se tem duas estrofes ou mais, sempre lembre-se de deixar esse espaço aí em branco entre as estrofes, certo? Observe aqui, primeira estrofe, conjunto de versos. Primeira, espaço em branco. Segunda estrofe, que é o conjunto de versos, espaço em branco. Terceira estrofe, não é? Terminou ali o seu poema. Não é necessário mais se preocupar com esse espaço em branco. Ok? Então, preste bem atenção. Não é necessário, não é obrigado o seu poema conter rima, mas com a rima o texto torna-se mais atrativo, porque vai conter sonoridade, esse jogo de palavras, né? Em que o finalzinho de cada palavra ali, ó, finalzinho de cada verso, né? Manhã, lã, chão, solidão, não é isso? Perto, deserto, não torna a leitura mais gostosa, mais prazerosa? Com certeza, tá? Então, lembre-se, sempre que você for produzir, coloque palavras que rimam, capriche, deixe o seu poema com a sonoridade maravilhosa, que até você mesma, ao produzi-lo, depois que você for ler, sinta, nossa, valeu a pena. E lembre-se também de verificar, né? As características. Como é que está o meu poema? Ele está estruturado em estrofes, em verso, né? Ó, porque não tem parágrafo, né? Poema não tem parágrafo, né? Parágrafo tem um texto escrito em prosa, que tem parágrafo, que é um texto corrido. Mas poema não. Poema, a estrutura dele é estrofe, versos. E cada conjunto dos versos forma uma estrofe. As palavras ao final, com a sonoridade, formam o quê? Rima. E eu tenho que deixar o espaço em branco entre uma estrofe e outra. Muito bem. Espero que você tenha gostado da aula, que estejam aprendendo diariamente, tá? Continue se dedicando, ok? Você é a alma e é coração. É poema e é canção. É ternura e dedicação. Amei estar com você. Tchau, tchau. Até a próxima aula com fé em Deus. Beijos.